Olá, Jardim, graça e paz. Eu espero que estejam todos e todas bem. Então, hoje nós vamos para mais uma transmissão do nosso devocional. E o nosso devocional de hoje, ele tem por título A Razão para Descansar. Ele está baseado no texto de Eclesiastes 2, do 17 ao 26. Então, eu vou ler o texto aqui e depois a gente vai para a meditação do nosso devocional de hoje, amém? Então o texto de Eclesiastes 2, do 17 ao 26, diz assim, deixa eu voltar aqui que eu mexi sem querer. Detesto a vida, pois vejo que a obra que se realiza debaixo do sol é árdua e desagradável. Tudo é um vazio só, correr atrás do vento. Detesto todo o trabalho com que me afadigo diariamente, pois se tenho que deixar tudo ao meu sucessor, quem sabe se ele será um homem sábio ou nécio. Nécio é ignorante, né? Então, todavia ele será o verdadeiro dono de todo o trabalho que realizei com extremo esforço e sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz o menor sentido, é vazio. Desprezei a vida e entreguei meu coração ao desespero, tudo por causa do trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol, para concluir que foi nulo. Ora, tudo é um absurdo. Há quem trabalhe com sabedoria, conhecimento e sucesso, e dê sua porção como herança a outro que não trabalhou. Isso também é vaidade e grande injustiça. Sendo assim, o que resta ao homem de todo o trabalho e ansiedade com que o seu coração se afadigou debaixo do sol? Durante todos os seus anos de vida, o trabalho humano é pura dor e tristeza, mesmo durante a noite, e sua mente não repousa tranquila. Isso, de igual modo, é nulidade e vazio. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar no trabalho que realiza. Contudo, compreendi que mesmo estes prazeres só podem ser concedidos pelas mãos de Deus. Pois quem pode comer, beber, trabalhar ou ter alegria sem que tudo isso venha de Deus? Deus concede sabedoria, entendimento e felicidade às pessoas que nele têm o seu prazer. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Também isso é vão e frustrante. São as palavras do Senhor, né? Conforme o texto de Eclesiastes. Então esse texto é um texto interessante, é um texto que fala sobre o trabalho. Então, o trabalho é uma atividade inerente ao ser humano. Os animais não trabalham. Os animais, eles podem até parecer que trabalham. Quando a gente vê, por exemplo, a comunidade de abelha, né, de formiga, de cupim, com tudo ali bem definido. Perdão, que eu estou com a garganta meio ruim. Tudo bem definido, mas aquilo tudo é instinto. Em toda a colmeia de abelha, ao redor do mundo todo, vai ter a mesma coisa. O João de Barro, quando faz a casinha dele com barro, todo João de Barro ao redor do mundo vai fazer a casa com barro do mesmo jeito. O homem é que usa o trabalho como atividade inerente para a criação, para produzir cultura. E o trabalho, ele é uma atividade que foi atribuída exclusivamente ao ser humano. Desde a criação, né? Quando Deus cria tudo, ele coloca o homem para administrar o jardim, certo? Administrar ali não necessariamente era assim, você administrar ali era uma forma de trabalho. Então, nesse sentido, o que a gente acha, o que a gente julga é que antes do pecado, né, da desobediência, o trabalho ele não era algo que se tornava enfadonho, né? Então era algo no qual o ser humano ele via alegria. Mas hoje, se a gente para observar as relações de trabalho, a gente vai encontrar muitas pessoas tendo crise de ansiedade, crises nervosas direto. Nunca se consumiu tanto ansiolítico como se consome hoje por conta dessas relações. Perdão, mais uma vez. Não somente relações, né, abusivas, né, mas a própria relação, né, do ser humano com o trabalho, ela mudou. Então hoje o mundo ele é muito mais acelerado do que era há um tempo atrás.
As profissões que existiam antigamente hoje não existem mais, hoje estão em extinção. Então, o texto, né, de Eclesiastes, ele traz aquela reflexão. Uma reflexão que talvez muitas pessoas, muitos de nós já tenham parado para fazer. Que é o seguinte: de que adianta eu trabalhar tanto se quando eu morrer eu vou deixar tudo que eu construí para outra pessoa? E o autor de Eclesiastes, ele questiona nisso, para chegar ao final, dizendo, né? Para chegar ao final, deixa eu voltar para o texto aqui, para chegar ao final, dizendo aqui, ó: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. A gente pode dizer, a gente costuma dizer o seguinte: você está trabalhando lá de boa no seu local de trabalho, mas um acidente pode fazer com que você perca a capacidade de trabalhar. Então, até a capacidade para trabalhar, ela vem de Deus. A força que você tem nas pernas, nas mãos, a sua atividade mental, certo? Ela organizada. Tudo isso é graça, tudo isso é presente de Deus para as nossas vidas. Então, é importante trabalhar? É importante se sentir útil? É importante ser útil? Mas mais importante do que isso é entender que tudo isso só é possível porque existe um Deus que nos permite que a gente faça todas essas coisas. Então, a reflexão que fica existem pessoas que são viciadas no trabalho. O trabalho também pode ser um vício. No inglês, as pessoas chamam essas pessoas de workaholic, certo? O aholic aí é um vício, né? Então, work é trabalho, viciado no trabalho, é tipo alcoholic, certo? O alcoólatra, né? Então, nesse sentido, trabalho também pode se tornar um vício. E existem pessoas que a gente conhece que vivem para o trabalho. As pessoas passam mais tempo se dedicando ao trabalho, às vezes até do que a própria família. E quando retornam para casa, não deixam o trabalho no trabalho, certo? Para mim, por exemplo, que sou professor, é um pouco complicado, porque, perdão, para mim, professor, é um pouco complicado, porque a gente vai para a escola e a gente não tem na escola um tempo de planejamento, né, tempo para corrigir as atividades. Tem que fazer isso muitas vezes em casa. Quantas vezes eu já pedi ajuda, por exemplo, a Michele, para poder me ajudar a corrigir prova, a preencher diários escolares, certo? Não somente a ela, mas a outras pessoas, porque a gente termina levando um pouco de trabalho. Mas a gente não deve permitir que, quando isso aconteça, que o trabalho ele tome o lugar, por exemplo, dos nossos familiares, dos nossos amigos, né, no momento certo. Então, trabalhar, mas trabalhar entendendo que a gente só consegue fazer isso com permissão de Deus e não permitir que isso se torne um vício. Outra questão para a gente finalizar é que a gente trabalha para tirar o nosso sustento, mas a gente deve também trabalhar para Deus. Então, como disse o nosso pastor e a nossa pastora, né, reverendos Maurício e Keila, no domingo, a igreja nossa, ela precisa de voluntários e voluntárias para as várias atividades. Tem muitos ministérios. Agora a gente está tendo, né, necessidade de um ministério infantil, um berçário. Então, em que é que eu posso ser útil à igreja? Em que é que eu posso ser útil no trabalho para Deus? Vamos lembrar, a Bíblia fala sobre dízimo. Dízimo seria 10% de tudo aquilo que a gente arrecada, né, que a gente produz e recebe, né, como salário. Mas a gente esquece que existe também o dízimo do nosso tempo. A gente tem 168 horas durante a semana. Quantas horas da semana a gente dedica a Deus? Seja para oração, seja para o desenvolvimento de qualquer atividade. Então, será a gente dedica só aquelas 3 horinhas ali que a gente passa na igreja no domingo? Não chega nem a 10% do tempo que a gente tem durante a semana. Então vamos pensar,
pra gente finalizar, Muriçoca, aqui, pra gente finalizar, eu deixo como reflexão em que é que eu posso ajudar a Deus, ajudar na igreja do Senhor por meio do meu trabalho. Qual o talento que você tem? Qual o talento que eu tenho? Esse talento, como é que eu posso utilizá-lo? Garganta ruim. Desculpa, gente. Como é que eu posso utilizá-lo para servir a Deus? Amém? Então, fiquemos com essa reflexão e vamos orar para encerrar o nosso devocional, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelo ar que nós respiramos. Te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos, Senhor, porque nós temos condições de trabalhar. Não somente aqueles que ainda trabalham, aqueles que já se aposentaram, mas nós te agradecemos porque nós temos a oportunidade de poder usar os nossos dons para o serviço na tua comunidade. Então nos ajuda, Senhor, a descobrir em que é que nós podemos ser útil na tua obra. Abençoa os pastores e as pastoras e a pastora que dedicam tempo da sua vida para o serviço por meio de um ministério ordenado. Abençoa cada um dos irmãos e irmãs que fazem parte de um ministério na nossa comunidade e ajuda os demais a descobrirem o talento que possuem para ajudar na tua obra. No mais, Senhor, fica conosco, nos abençoa para a glória e honra do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. É isso, pessoal. Deus abençoe cada uma de vocês e até o nosso próximo devocional. Amém? Tchau, tchau.